Glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo já fez muita coisa aqui. Ele já começou a operar maravilhosamente. Amém? Você vai abrir a Bíblia comigo em Atos capítulo 4. Nós vamos ler os versículos, dos versículos 31 até o 33. Não tem problema os irmãos estarem sentados, mas o nosso coração é reverente à palavra. E nós declaramos separação entre luz e trevas. Diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra. Da multidão dos que creram era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Abundante graça é o que Deus tem para nós. Aleluia. Aqui é o início da igreja. Amém? O início da igreja. Acho que se puder desligar esse aqui, por conta da Bíblia aqui que fica, se não for atrapalhar os irmãos, está muito quente não, né? Glória a Jesus. Irmãos, o que eu quero falar nessa noite, e eu creio na graça e no poder de Deus para que a palavra seja ministrada com poder, com unção, com autoridade, com ousadia, e opere na vida das pessoas os efeitos pelos quais o Senhor a determinou. E os efeitos da palavra de Deus em nossas vidas é nos alimentar, é nos fortalecer, é nos enriquecer, amém? Nos dar estrutura, nos fundamentar, para que nós possamos continuar nossa jornada cristã. Então, o que eu quero falar nessa noite é conectados no poder de Deus. Vinculados, unidos, atrelados ao poder de Deus. É assim que os discípulos andavam, ligados com o Espírito de Deus, no poder de Deus, e é assim que a igreja do Senhor vai andar nessa terra. Tem andado, tem avançado. Igreja, estou falando de forma geral, a igreja que é militante nessa terra. A triunfante já está na glória, mas a militante, ela anda pelo poder de Deus. E se nós não estivermos conectados na fonte desse poder, nós não podemos fazer muita coisa, não podemos ir longe se não estivermos ligados, não estivermos unidos. Esse é o propósito de Deus para a igreja. O propósito de Deus é que os seus filhos andem cheios do Espírito Santo. É que os seus filhos sejam plenos do Espírito Santo. É que os seus filhos fluam no poder do Espírito Santo. Que os seus filhos se movam no poder. Que os seus filhos se movam nos dons do Espírito Santo. Que os seus filhos frutifiquem no Espírito Santo. Ele quer que cada um dê fruto e muito fruto. Mas sem ele, se nós não estivermos conectados nele, nada nós podemos fazer. Foi o que Jesus disse. Então, nós vamos ver aqui um tempo difícil para a igreja. Um tempo de perseguição da igreja. Mas uma igreja que na perseguição, que na luta, que no sofrimento, andava no poder de Deus. E interessante que quando a gente está na luta, está no problema, na dificuldade, parece que esfria. E aqui a gente vê exatamente pessoas conectadas com o poder de Deus, andando na vitória, andando em glória, andando em ousadia. Irmãos,
Olha que isso não é uma bênção tremenda para nós? É uma bênção tremenda se nós aprendermos aqui hoje, ou nos lembrarmos, porque isso aqui eu já preguei algumas vezes, e Deus sempre me traz essa palavra sobre a igreja primitiva na ceia, mas nós aprendermos, nos relembrarmos dessas bênçãos contidas na palavra de Deus, dessas lições, desses exemplos aqui que nós vemos na igreja primitiva. Irmãos, é tremendo, é a pessoa passar por luta, passar por dificuldade e se regozijar em Deus. Olha como a gente anda diferente daquilo que está na Bíblia. Algumas vezes, eles estavam em luta, eles estavam em perseguição, eles estavam sendo procurados pelas autoridades, eles estavam sendo vigiados, e tudo que eles faziam de bem, as pessoas criticavam, zombavam, prendiam os apóstolos, os discípulos, mas eles estavam alegres, alegres. Eles não perdiam a paz. A Bíblia diz que Pedro estava dormindo no cárcere. Imagina, estava dormindo. Então, hoje o Senhor vai nos falar sobre isso. E todos nós aqui, todos, seremos edificados e sairemos daqui conectados com o poder de Deus. Todos para a glória do nome do Senhor. O inimigo não vai roubar nenhuma palavra profética para a sua vida, porque é para todos. Amém? Então, nós vemos aqui que eles, os discípulos, e especialmente Pedro e João, eles fizeram uma oração nesses versículos aqui que nós lemos. O que aconteceu antes? Aconteceu que eles foram orar e que havia um coxo na porta da igreja, mais de 40 anos. Ele era doente de nascença e todos os dias as pessoas carregavam aquele homem e colocavam na porta da igreja. E há mais de 40 anos, as pessoas viam aquele homem ali. E eles foram orar. E quando eles vão chegando na porta da igreja, aquele homem pede uma esmola. E eles dizem que não tem dinheiro para dar, eles não têm ouro, eles não têm prata, mas eles tinham algo dentro deles, o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo poder que está dentro da igreja, de cada crente. E eles então usaram o poder do nome de Jesus e mandaram aquele homem levantar. Aquele homem levantou, as pessoas ficaram admiradas, impactadas com o poder de Deus. Então, eles foram chamados até o Sinédrio. A Bíblia diz aqui, eles foram presos, foram chamados pelos anciãos, você vai ver no capítulo 4, versículo 5, as autoridades, os anciãos, os escribas, o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João e Alexandre, e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote, chegaram para ele e disseram assim: com que poder que vocês estão fazendo isso? Com que autoridade que vocês estão fazendo esses sinais? E eles então disseram: nós estamos fazendo em nome de Jesus Cristo. Porque eles estavam proibidos de falar do nome de Jesus. Mas, irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não teme ninguém. Ela não teme. Pode ser quem for. Ela não vai negar Jesus. E é por isso que nessa noite o Espírito Santo vai nos dar essa consciência de que nós precisamos estar conectados com Deus.
Nós precisamos estar ligados com o Espírito Santo de Deus. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela não vai temer o diabo, ela não vai temer ameaças, ela não vai temer o pecado. Ela tem autoridade para dizer: olha, Jesus está comigo, o poder do Altíssimo habita em mim, então eu não vou fazer isso que você está mandando. Aleluia. Irmãos, olha a ousadia desses homens. Eles disseram assim: tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram, olha aí, denunciando o erro, denunciando o pecado, a quem vocês crucificaram, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, é no nome dele, de Jesus, que este homem está curado. Glória! Aleluia! Irmãos, uma ousadia tão grande que na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se converteram. E o que nós estamos fazendo, aonde está esta unção, esse poder que nós pregamos e vidas não se convertem? Nós, dentro da igreja, precisamos nos converter. Aperta o cinto aí que nós vamos decolar. Glória! Esse poder que dava ousadia, que dava intrepidez, que dava coragem para aqueles homens, é o poder que Deus tem para que a igreja ande antes do arrebatamento. Para que esse tempo de evangelismo, irmãos, nós preguemos a palavra com poder, com autoridade, com ousadia. E aí eles dizem assim, e eles vão longe, porque eles rejeitaram o Messias. Eles rejeitaram. Os judeus rejeitaram. Foram eles que disseram ali, entre Barrabás e Jesus, eles gritaram: crucifica Jesus e solta Barrabás. Então eles não queriam ouvir falar de Jesus. E esse é o espírito que está no mundo, nos filhos das trevas. Não querem ouvir falar de Jesus. Não querem aceitar a palavra de Deus. Essa semana eu vi uma reportagem. Numa escola, fizeram uma apresentação, pegaram uma Bíblia e rasgaram toda. É assim que o diabo faz na vida das pessoas. E eles não tiveram medo. Eles disseram assim: olha, e tem mais, Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. E versículo 12 do capítulo 4. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia! Aqui não tinha nada de ser politicamente correto, não. Eu vou negar, não, salvação e tal. Não, não existe outro nome. Esse que vocês mataram, que vocês mandaram crucificar, a salvação vem através dele. Aleluia, olha a intrepidez, olha a ousadia, olha a coragem. Eu quero declarar que os jovens, os adolescentes, não temerão falar de Jesus. Não temerão falar de Jesus. Não se envergonharão do Evangelho. Os que estiverem cheios do poder de Deus, todos, vão fluir nesta unção que estava sobre a vida deles. E amados, a igreja, ela foi marcada no seu início por sinais. Veja que no capítulo 2, no versículo 47 de Atos, nós vamos ficar aqui em Atos, diz que eles estavam louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, a igreja começou assim, no poder. Ela tem prevalecido no poder.
e ela será arrebatada no poder. Aleluia! Nós queremos esse poder, mas nós demoramos em experimentar esse poder. A igreja tem crescido, tenho falado da igreja evangélica, tem crescido, muitas igrejas grandes têm sido construídas, muitos templos, muitos eventos, mas quando nós conversamos com algumas pessoas, nós sentimos que dentro dessas pessoas existe um sentimento, ainda falta alguma coisa. E eu quero perguntar, nessa noite, ainda falta alguma coisa relacionada a esse poder na sua vida? Na minha vida? Na Igreja Cristã Semear? Ainda falta essa ousadia? Ainda falta essa coragem? Ainda falta essa intrepidez? Ainda falta essa visão clara de que, se as coisas não vão bem, o que importa é que eu esteja bem com Jesus, é que eu esteja me movendo no poder do Espírito Santo, é que eu esteja conectada com o Espírito Santo. Então, irmãos, Deus deu para eles essa fonte maravilhosa de poder, que é o Espírito Santo. E a igreja, ela estava ligada nessa fonte de energia, de poder, de glória. Dá um lenço aqui. A gente fica chorando. Glória a Jesus. Essa igreja, ela estava ligada nessa fonte de poder, de glória. E se eu e você, nós queremos fazer a diferença nessa terra hoje, nós precisamos, irmãos, nos conectar. E é muito simples. Esse texto aqui, ele nos mostra claramente o que acontecia na vida deles. E são 3 atitudes desta igreja que nós vamos falar aqui e que, como eu disse no início, todo mundo sabe. Você só vai lembrar de que atitudes são essas. Nós vamos aprender quais eram essas fontes. Então, a primeira delas, eles estavam unanimemente conectados ao poder da oração. Diga oração. Oração, oração, oração. Versículo 24. Eu vou voltar aqui um pouquinho, no versículo 23, porque eles foram presos porque curaram aquele coxo, depois eles foram soltos, e aquelas autoridades pediram para eles não pregarem mais no nome de Jesus, e eles disseram assim: olha, importa obedecer a Deus do que aos homens, nós vamos continuar falando. E no meio dessa perseguição, nós vamos ver aqui a oração. E 2 pedidos de oração destes homens no meio da perseguição. Porque no meio da perseguição, o que a gente quer é o seguinte: você quer ver Deus trabalhar, destruir o adversário, fazer cessar o vento, não é assim? Que a tempestade se acalme. E nós vamos ver aqui a oração deles. Então, eles estavam unânimes. A igreja, irmãos, é um corpo. Nós estamos orando, terminamos aí um relógio de oração em outubro, já vamos começar amanhã a nosso propósito de oração pelo Mulher Total. Então a igreja vai orando. As mulheres estão orando na consagração, nós oramos um grupo de homens e mulheres na sexta-feira à noite, os homens oram na quinta-feira. Então, a oração em unidade ativa o poder de Deus. Então, aqui no versículo 23 diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Então, aqui é Pedro e João. Eles foram soltos e chegam na igreja e contam: olha, aconteceu isso e isso, eles mandaram a gente não pregar, mas nós falamos que não tem salvação em nenhum outro, a não ser em Jesus Cristo. E olha só a reação, olha aqui a chave.
Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram. Agora aqui, irmãos, é que é o tremendo. É a oração que eles fizeram a Deus. É muito tremendo isso daqui. Quando eles saíram, eles não foram discutir com o povo. Eles se reuniram, eles se agregaram e começaram a orar. E a oração deles é o seguinte: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo pela boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios, os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor, contra o seu ungido. Eles estão falando aqui, eles foram perseguidos, mas eles estão dizendo que o povo se levantou, conforme as Escrituras, porque eles estão mencionando aqui um texto de Salmo, capítulo 2, e eles estão dizendo, o levante é contra o Senhor. Você entendeu? Eu me fiz entender. O levante do adversário é contra a unção. É contra Deus na sua vida. Aleluia! Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungistes, Herodes, Pôncio Pilatos, com os gentios e a gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, irmãos, nesta oração, eles glorificaram a Deus como Senhor e inspirador das Escrituras, porque eles mencionaram versículos da Bíblia. Eles disseram, um texto que está em Jeremias 10, versículo 12, que diz que Deus, Ele fez o céu e a terra com o seu poder, e tudo o que há na terra é sustentado pelo poder de Deus. Olha o tipo de oração que eles fizeram. E eles então pedem para que Deus lhes dê poder, lhes dê ousadia, lhes dê intrepidez, para que eles continuem pregando a palavra e que os sinais acompanhem a vida deles. Glória a Jesus. No meio da perseguição, a gente fica lá, preocupado com o diabo, com o que está acontecendo e tal. Será que eu vou vencer? Será que eu vou conquistar? E vai. Olha aqui a oração. Senhor, nós te adoramos, porque o Senhor fez todas as coisas com teu poder. Assim, essa perseguição não é contra nós, é contra Jesus. E agora, Senhor, eu quero pedir, versículo 29, olha para as ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Irmãos, no meio da luta, eles estão pedindo poder e ousadia para continuar pregando a palavra. E eles pedem mais. Enquanto o Senhor estende, por intermédio do nome do teu servo Jesus, a mão para fazer curas, sinais e prodígios. Glória a Jesus. No tempo de perseguição é um tempo para você se manifestar na unção. E a mão de Deus cobrir a minha e a sua vida. E os sinais acontecerem. Pessoas se converterem, pessoas serem curadas. Você ser uma boca profética para liberar palavras poderosas para as pessoas. O que aconteceu? Através da palavra, através da oração, eles encontraram ânimo para prosseguir. Não é para parar. O Golias se levantou. O diabo se levantou. Deus diz para você, não é para você parar. Eu vou estender a minha mão. E você vai continuar sendo uma bênção. Você vai continuar sendo um instrumento poderoso meu.
Porque o Espírito Santo, esse poder foi derramado, irmãos, com um objetivo. Rabacandalabachai, meu Deus, tem uma glória. Tem uma glória, tem uma glória. Eu sei que o Espírito Santo está falando. Esse poder foi liberado para que nós sejamos suas testemunhas. Testemunhas, testemunhas. Testemunhas do Senhor. O poder de Deus, esse poder nos reveste para nós testemunharmos do Senhor. Agora, se eu ando cabisbaixo, derrotada, reclamando, chorando, murmurando, então eu não estou testemunhando. Agora, olha que oração, eu glorifico a Deus. Eu falo daquilo que está na palavra de Deus. E eu peço para que Deus, Ele estenda as mãos sobre a minha vida, para que quando eu pregar a palavra, com ousadia, com intrepidez, com coragem, sem nenhum temor, Ele opere sinais, prodígios e maravilhas. Ô glória! Ô glória a Deus! Aleluia, Jesus! Agora, irmãos, enquanto eles estavam orando unanimemente, juntos, pelo bem comum, eles estavam preocupados ali com João. A luta não era só de João e de Pedro, a luta era da igreja. A luta era da igreja. Por isso que sobre nós está a responsabilidade de orarmos pela igreja, pelas pessoas, pelas vidas. Então não é só esse negócio de me dá. Eu preocupo só comigo, só com as minhas coisas. Eu tenho que falar das minhas coisas e eu não faço nada. Não. Eles se uniram para uma causa em comum. Se está perseguindo Pedro, está me perseguindo. Se está perseguindo a Verônica, está me perseguindo. É assim, eles se juntaram. E porque eles se uniram, o Espírito Santo pairava sobre eles. Diga, na unidade é liberado o poder de Deus. Na unidade é liberado o poder de Deus. Aleluia! Então, irmãos, a primeira chave é essa, é estar conectado na oração, na oração, na oração. Deus nos deu uma promessa para a nossa vida de oração. Ele disse em Mateus 7, versículos 7 e 8, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E que bate, abrir-se-lhe-á. Então é uma promessa de Deus. Ele está dizendo, você pode orar porque tem resposta. Você pode orar porque tem resposta. Ele disse em Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Aleluia! Aleluia! João 14, versículo 13 a 14. Promessa de oração. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa, vos será feito. Promessa da oração. Mas além da promessa, o Senhor nos deu instruções para a nossa vida de oração. Ele fala lá em Lucas, no capítulo 11, sobre aquele amigo que vai na casa do seu vizinho e bate lá na madrugada e pede pão. Ele diz, olha, chegou visita na minha casa, eu preciso, me dê 3 pães que eu tenho que alimentar o povo. E o moço diz assim, olha, aqui já está todo mundo deitado, nós já apagamos a luz, nós já estamos prontos para dormir, você está incomodando. E ele continua batendo lá. E aquele homem
vai, por causa da importunação, ele vai lá e entrega os pães para ele. Jesus está nos ensinando aqui que nós devemos insistir, que nós devemos perseverar. Uma outra instrução que o Senhor nos dá para a oração é que quando nós quisermos alguma coisa, nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta, falar com o Pai que está no oculto, mas que vê todas as coisas. Aleluia! E Ele nos dá uma outra instrução na oração, que nós devemos ser humildes. Devemos nos humilhar diante de Deus. Porque nós não podemos chegar diante de Deus achando que somos alguma coisa, pensando que pela nossa bondade nós vamos receber alguma coisa, não. Ele é Deus, nós é que precisamos dEle. Ele ensinou direitinho naquela parábola do publicano e do fariseu orando. Um estava se orgulhando lá, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu evangelizo, eu vou para a escola bíblica dominical, eu estou em todos os cultos, eu sou dizimista, eu faço isso. E o outro lá, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. E ele disse, aquele saiu justificado. Irmãos, uma chave poderosa é a humildade. A humildade. Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. O soberbo, ele cai. O soberbo, o orgulhoso, ele cai. Ele cai porque Deus resiste, ele cai, para ele ver a miséria dele. Então vamos nos humilhar diante da presença de Deus. A outra orientação que Ele nos dá é que nós devemos orar sem cessar. Já aconteceu essa bênção que você queria? Então, continua orando por outras causas. Mas ele diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Em Efésios 6,18, ele diz, orai em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E ele manda perseverar na oração quando ele dá o exemplo daquela viúva que foi até aquele juiz e disse, olha, tem um iníquo que me causou mal e eu quero que o Senhor julgue a minha causa. E aquela mulher viúva, ela insistiu tanto na porta daquele juiz que ele julgou a causa. Eu quero declarar que a igreja cristã semear, orando em oração, o Senhor vai liberar causas. Causas, ainda este ano, Deus vai liberar causas. Deus vai surpreender ainda este ano, para a glória do nome dEle. Então, a primeira chave, qual é? Está conectado na segunda chave. Só que antes de eu passar para a segunda, eu quero dizer o que aconteceu depois que eles oraram, porque isso aqui é sobrenatural. Isso aqui é forte. Nós vamos ver aqui que orar, irmãos, tem resposta imediata. E quando a oração está em linha com a vontade de Deus, a Bíblia diz assim, ó, eles oraram, Senhor, olha para as ameaças que eles estão fazendo aos teus servos e nos dê ousadia e intrepidez para que a gente pregue a palavra. Enquanto isso, o Senhor estende a tua mão para operar sinais, prodígios e maravilhas. Essa oração era da vontade de Deus, porque o Espírito Santo estava movendo aqueles homens e o que a Bíblia diz, tendo eles acabado de orar, olha o que aconteceu. Tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Terremoto. E eles foram cheios do Espírito Santo. Aleluia, igreja, eu estou falando aqui que Deus deseja que nós nos conectemos no poder, e Deus está falando pela sua palavra, ore, porque você vai ficar cheio do Espírito, o lugar vai tremer, e o povo vai ser cheio do Espírito Santo. Meu irmão, crente cheio do Espírito Santo, é difícil ele andar numa vida de pecado. Um crente cheio do Espírito Santo, ele domina a sua vida. Ele domina.
os seus impulsos. Um crente cheio do Espírito Santo, ele agrada a Jesus. Um crente cheio do Espírito Santo, ele prega a palavra. Um crente cheio do Espírito Santo, ele pisa na cabeça do diabo. Glória a Jesus. O crente cheio do Espírito Santo, na hora que o diabo diz, você está doido para ir para a igreja, é culto de Santa Ceia, e o diabo vem e começa a mostrar toda a derrota da sua vida. O crente cheio do Espírito Santo, ele diz: Satanás, cala a sua boca, porque hoje eu vou me alimentar da palavra de Deus, hoje eu vou cear, eu te proíbo em nome de Jesus. Aleluia! O outro chega em casa, uma tribulação do inferno. Quando vai chegando, você já vai sentindo o cheiro de enxofre. É o diabo que está na vida daquela pessoa. Aí a pessoa te provoca. O que você vai fazer? Você está cheio do Espírito Santo. Você sabe que Deus está com você. Então você vai lá e vai orar e vai dizer: Satanás, você não vai usar essa vida contra mim. E ela pode falar o que for, que eu não vou responder. Você quer que eu responda? Eu não respondo. Esse é o crente cheio do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo, ele nota quando alguém vem com sutileza. Ó, a sutileza daquela pessoa que não tem vida com Deus. Para te arrastar, para me arrastar, para me lançar numa situação de pecado. O crente cheio do Espírito Santo, ele sabe. Ele já vê ali a situação. Ele já vê o quadro. Glória a Jesus. Então o chão tremeu. Isso significa que Deus, Ele ouve a oração da igreja. Ele ouve a oração da igreja. Aleluia! Irmãos, eles foram tão cheios do poder de Deus. Eles não pararam. E aqui no capítulo 5, versículo 42 diz: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar sobre Jesus Cristo. É o crente cheio do Espírito Santo. Ele quer falar de Jesus. Ele quer falar de Jesus. Tá, o diabo está falando: não fala não. E ele quer falar de Jesus. O desejo, a fome. Amados, nós vamos orar hoje para que Deus coloque em nós fome e sede. Eu não posso fazer isso. O que eu posso fazer, nem pela minha vida eu posso fazer isso. É o poder de Deus que faz. Colocar fome e sede na vida das pessoas. Isso é algo pessoal. Eu não tenho poder para fazer isso. A única coisa que eu posso fazer é deixar Deus usar a minha boca, usar a minha vida para incentivar, para motivar, para ser uma voz profética, para te sacudir hoje e dizer: olha, tenha fome e sede de Deus. Tenha fome e sede de viver essa vida no Espírito. Irmãos, para que a igreja prevaleça nesses dias, para que o crente ande vitória nesses dias, para que o crente faça diferença nesses dias, é necessário que ele seja cheio do Espírito Santo. Ou então, passa por essa vida, uma vida medíocre, sem experiência com Deus. Quando foi a última vez que eu e você tivemos experiência com o Espírito Santo? Quando foi? Será que tem alguém que pode dizer assim: não, eu só tive no dia da minha conversão? Queridos, eles viviam experiências todos os dias. O Espírito Santo está dizendo nessa noite: tenha experiência comigo. Eu tenho essa vida para você ter experiência todos os dias. Aleluia! Rabacandalabachai. Deus responde oração. Segundo lugar, eles estavam conectados no poder do amor. Irmãos, isso aqui é forte. Versículo 32, nós já lemos do capítulo 4, diz assim: da multidão dos que creram, era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era em comum. Aqui é o amor, é a compaixão, é o se importar com a vida do outro.
Não com o que a pessoa está fazendo de errado para fofocar, mas com a necessidade em ajudar o outro. Então, essa igreja estava conectada com a oração, essa igreja andava em amor. A Bíblia diz, Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros. A melhor forma de amar, em primeiro lugar, é orar pelas pessoas. Quando foi a última vez que você orou por alguém? Amar é defender uns aos outros. Amar é defender uns aos outros. Moisés, apesar de ter sido uma forma errada, porque ele foi lá e matou o egípcio, mas quando ele viu que um dos seus irmãos estava sendo ali maltratado por um egípcio, ele não contou conversa, ele foi lá e matou o egípcio. Ele defendeu. Ele defendeu. Então, quem ama, defende. Quem ama, defende. Amar é corrigir. Amar é corrigir. Essa forma de amor, ela não é muito usada, porque as pessoas falam assim, tem um dedo apontando para mim e 4 apontando para você. Não entende o que é correção. Olha o que a Bíblia diz. Irmãos, Gálatas 6:1, pode anotar esse versículo. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, você que está cheio do Espírito Santo, glória a Deus, não é na carne, não. Corrigi-o com espírito de brandura, na paz. Corrigir com amor, com brandura. Como o Senhor nos corrige. E guarda-te para que não sejas também tentado. Às vezes a pessoa quer corrigir o outro, sendo que ela está fazendo coisa pior. Desse jeito não dá. Amar é encorajar e edificar as pessoas a fazerem o que é certo. Amar é encorajar as pessoas a fazerem o que é certo. Por isso que a igreja tem que ser uma voz profética para falar do que é certo e do que é errado e ensinar as pessoas a buscar o que é certo. Não adianta falar só de vitória, de vitória, de vitória, sem falar as coisas que nós precisamos praticar conforme a palavra de Deus. Sem mostrar o caminho da graça, do favor e do amor de Deus. Então, Romanos 14:19 diz assim, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação uns dos outros. Irmãos, a Bíblia fala, uns aos outros, uns dos outros. Nós somos uma família. Nós somos uma família. Precisamos nos importar. Amém? Precisamos nos edificar, precisamos ensinar uns aos outros. Não é possível. A pessoa vê uma pessoa andando nas trevas, está dentro da igreja, está sendo destruída, e tem aquela pessoa próxima que ama e não fala nada. Tem que falar, tem que edificar, tem que chamar a atenção para que a pessoa fique firme em Deus. É isso que o Espírito Santo faz comigo e com você. Amém? Então, foi assim que Jesus disse, olha, nisto vão conhecer que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, a segunda chave é estar conectado no amor de Deus e amar as pessoas. Amém, queridos? Nenhum testemunho que nós damos prega tão alto e tão claro quanto o nosso amor uns pelos outros. Irmãos, muitas vezes a gente não ama nem Jesus direito. Não valoriza as coisas de Deus. É culto de Santa Ceia, não estou nem aí. É culto de oração, não estou nem aí. As minhas ações para com o Senhor vão revelar o meu amor para com Ele. E com as pessoas é da mesma forma, amém? Então, o amor perdoa. O amor procura o interesse dos outros. O amor trata as pessoas como gostaria de ser tratado. Você trata os outros bem? Compreende as pessoas? Porque muitas vezes nós só queremos ser bem tratados, compreendidos.
carregados no colo. Mas o amor faz com os outros aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Irmãos, eu sinto a glória de Jesus aqui. Foi isso que Jesus ensinou, esse é o Evangelho. O amor enxerga a importância das pessoas. Todos nós aqui somos importantes para Deus. Todos. Não importa o que você fez, não importa o que você faz. Deus te ama e você tem valor. Então, a renovação do amor de Deus na igreja traz o poder, o mesmo poder que aconteceu naquela igreja primitiva. Então, nós precisamos amar mais. Porque se nós não estamos fazendo como a igreja primitiva, é porque nós estamos perdendo nessa área do amor. Porque eles amavam tanto que eles, irmãos, numa só pregação, 3.000 almas. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Glória a Jesus, eles estavam cheios do Espírito Santo. Diga, eu estou cheio do amor de Deus, porque ele foi derramado no meu espírito, pelo Espírito Santo de Deus. Para fechar nessa noite, a terceira chave, eles estavam conectados no poder do evangelismo. Eles estavam ligados, conectados na oração, eles estavam conectados em amor e eles estavam conectados numa unção evangelística. Nós vimos que essa igreja ela foi marcada pela oração, pela pregação, pelo amor. E nesse versículo 33 que nós lemos aqui, diz assim: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Grande poder repousava sobre aqueles homens. O grande poder fluía de dentro daqueles homens. Grande poder, energia, dúnamos de Deus, a virtude de Deus pousava sobre eles, enquanto eles pregavam a palavra. Oh, glória a Deus, eu quero isso para a minha vida. O testemunho deles era eficaz, porque Deus confirmava o testemunho com sinais, com prodígios e com maravilhas. Glória a Deus. Imagina, você conversa com alguém, você libera uma palavra, você ora por alguém que está enfermo e depois você recebe lá no WhatsApp: olha, aquilo que você falou, Deus operou na minha vida, olha, eu estava assim e Deus me curou. É o poder de Deus para aquele que anda em oração, para aquele que anda em amor e para aquele que prega a palavra do Senhor, para aquele que testemunha do Evangelho. E que Evangelho é esse? É o Evangelho da graça de Deus. É o Evangelho da graça que nos salvou, mesmo sem nós não merecermos. Esse mesmo favor que nós recebemos é o mesmo que nós vamos passar para as pessoas. Não é colocar peso na vida de ninguém. Se você não pode dar alívio, então não coloque peso. Ah, porque você, para servir a Deus, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. A pessoa ainda nem se converteu direito, ela já está num peso terrível. Nós recebemos Jesus pela fé e fomos salvos pela graça de Deus. Pela graça de Deus nós fomos salvos. Então, o mundo precisa ouvir falar de um Jesus e do poder que Jesus tem para transformar o homem, para tirar a malignidade do coração do homem. Um amor que envolve o homem
para que ele ame outras pessoas, para que ele pare de mentir, para que ele ame a Jesus, para que ele trate bem as pessoas, para que ele seja honesto. Mas o homem de si mesmo, ele não pode fazer isso. Mas Jesus pode transformar o homem. Ele pode transformar um pai de santo terrível, que come defunto no cemitério, em um grande homem de Deus, em um pastor cheio do Espírito Santo. Ele pode transformar uma prostituta em uma grande mulher de Deus, em uma profetisa, que ora e que as pessoas são batizadas no Espírito Santo. Ele pode transformar um ladrão inveterado em alguém cheio de generosidade, que faz o bem para as pessoas. Aleluia! É esse Jesus que nós temos que pregar. Esse Jesus que ama e que não joga em rosto as nossas falhas, mas que diz: olha, eu estou aqui, vem que eu vou te aliviar. Esse Jesus que diz assim: olha, hoje eu vou te dar paz. Labacanda labachurianda labacanda labachai. Mas eu preciso pregar e você precisa pregar, irmãos. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 10, versículo 14: como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Hoje o Espírito Santo está perguntando: tem alguém aqui que pode pregar? Diga eu, levanta a sua mão e diga: conta comigo, Senhor. Eu vou ser essa testemunha. Eu vou me encher cada vez mais do teu Espírito e vou pregar. Conta comigo, Espírito Santo. Ele está perguntando: e como crerão se não há quem pregue? Diga para ele: Senhor, eu respondo ao Senhor nessa noite. Eu respondo a este versículo, eu digo: eis-me aqui, Senhor. Aleluia! O Espírito Santo, esse poder, ele nos capacita. Ah, Senhor, eu não sei falar. Deus vai te capacitar. Raridade celestial, Deus quer te encher com essa glória hoje. Deus quer te encher hoje com habilidade, com domínio, com autoridade. Aleluia! Ele quer que você deixe de olhar só para você, só para as suas coisas, e se mova no amor, se mova na oração e na pregação do Evangelho. E nós podemos, como nós falamos aqui, que as atitudes elas falam mais alto. E como crerão se as minhas atitudes não refletem a glória e o amor dele? Mas o Espírito Santo está dizendo: olha, eu te unjo, eu te dou força, eu te dou poder. Hoje, você não veio aqui porque você quis, eu te trouxe aqui. Eu te trouxe aqui hoje, porque eu vou te encher. Então, irmãos, será que olhando para essa igreja, que nós lemos aqui, para Pedro, João, para Estevão, que morreu pregando o Evangelho sem negar Jesus, olhando para eles e olhando para a igreja de uma forma geral, nós não nos envergonhamos de não andarmos nesse poder? Mas o Senhor está dizendo assim: olha, não precisa você ficar assim. Eu estou te dizendo como é que eles fizeram. Então, pega essa chave e entra nesse lugar de autoridade, entra nesse lugar de poder, entra nesse lugar de glória, entra nesse lugar onde a nuvem da minha presença te cobre. Entra nesse lugar pela oração, entra neste lugar pelo amor, entra neste lugar pela pregação da palavra. Mas eu quero repetir: tem que haver fome. Tem que haver a percepção de que há uma necessidade de buscar a Deus. Uma percepção da necessidade, que eu preciso me encher do Espírito Santo. Eu preciso me encher do Espírito Santo. Eu preciso me encher de Deus. Eu preciso.
Eu preciso me envolver com essa nuvem de glória. Eu preciso que esse fogo esteja crescendo na minha vida. Eu preciso me banhar nesse rio do azeite da presença de Deus. Eu quero que o fogo de Deus queime o que não presta na nossa vida. Porque, irmãos, quem não busca fica estagnado. Ô coisa difícil é viver uma vida estagnada. É terrível. É terrível uma vida estagnada. Nem a pessoa não se aguenta. Já viu aquela pessoa que diz assim: meu Deus, nem eu não me aguento com um negócio desse. Mas o poder está disponível nessa noite, eu creio, em nome de Jesus, para tocar vidas aqui. Amós, último versículo que eu vou ler, capítulo 8, versículo 11, diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Pode ser que no nosso meio tenham pessoas sedentas que estão recebendo a palavra e pensando assim: meu Deus, como o Senhor está falando comigo. Senhor, eu quero mais, porque essa palavra está me trazendo vida. Mas pode ser que no nosso meio existam pessoas que estão assim: meu Deus, será que não vai acabar logo não? Hoje é dia de ceia. É porque não tem fome. O Senhor está falando aqui que as pessoas terão fome da palavra. Nós estamos falando da palavra. Nós estamos falando de Jesus, do coração de Jesus, do poder do Espírito Santo. Pode ser que tenha pessoas que estão pensando assim: Senhor, se fosse para eu ficar ouvindo isso, eu queria ficar a noite toda. Não tem problema. De tanta sede. Pode ser que tenha pessoas aqui que estão se alegrando no Espírito e dizendo: Senhor, que coisa boa, eu quero isso para a minha vida. Eu quero declarar que o Senhor vai liberar a fome e sede do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Sobre as nossas vidas. Aleluia! Coloque-se de pé no seu lugar em nome de Jesus.